Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de programação defensiva. Que raios é isso e como é que eu posso fazer isso dar certo? Hum, Primeiro assim, por que eu tô falando disso, né? Eu tô falando disso porque bugs me chegam a todo tempo e aí eu leio o código, eu falo assim, cara, a pessoa faltou validar alguma coisa, faltou. E aí eu tava conversando com o meu chefe agora mesmo na reunião e a gente tava discutindo um bug lá, um negócio que a gente entregou em 2022, né? 2012, não, 2022. E tá tendo alguns bugs lá, porque o time foi fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí, quando a gente pega no código, a gente olha e fala assim, putz, a gente não validou tal coisa, né? E aí, assim, solução simples vai ter que reiniciar o sistema lá, que tá rodando há muitos meses. E, 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 mas assim, a gente consegue dar um jeito, né? Mas assim, o que que é programação defensiva e que acontece isso, né? Eu acho que até programação defensiva vem muito da direção defensiva, né? Tipo, caso você não saiba o que é direção defensiva, vamos entender um pouquinho ali para gente conseguir falar de programação defensiva, né? Quando você vai aprender a dirigir, né? Caso você não saiba dirigir, né? O seu curso chama de curso de direção defensiva, né? A gente trabalha com. A gente dirige e estuda direção defensiva, né? A gente não estuda direção ofensiva, que existe isso aí, deve existir. Polícia deve entender disso aí, né? Que tipo, quando você quer atingir alguém, né? Ou atingir algum objetivo, né? Mas a programação defensiva, ela se baseia num princípio muito básico, né? Tipo, as coisas podem estar erradas. Ou as coisas podem não existir, né? E assim, né? É sempre validar, tipo, se eu tenho ali aquele valor, né? Eu vou ler um arquivo. Aquele arquivo realmente existe? Ou se aquele arquivo não existir, o que que eu faço com aquilo, né? Eu recrio o arquivo, eu faço alguma outra coisa, né? Então, assim, sempre você quando você vai fazer alguma coisa em código, você tem que botar o e se, né? E eu acho interessante porque quando a gente vai fazer alguns code review, né? A gente sempre pergunta, tá, e se tal coisa não existir? Aí a pessoa fala, não, mas isso, isso não é impossível. Eu falo, não, assim, nunca existe essa possibilidade de é impossível, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma code review, né? E aí, assim, meu chefe, olha, esse time é novo aqui, eles estão mexendo com Kafka agora, né? E eles passaram bastante tempo estudando Kafka, estão se achando os experts em Kafka, né? E aí o cara foi implementar uma funcionalidade nova, e realmente, ele tinha bastante conhecimento de Kafka ali, dava pra ver pelo código, né? Ele usou bastante coisa do Kafka Streams, ele teve bastante tempo para estudar, né? É muito estranho que, assim, muitas vezes a gente vê quando o código é de pessoas que tiveram tempo para estudar e de quando são pessoas que não tiveram tempo para estudar. Tipo, resolve o problema e entrega logo esse negócio aí, né? Então, assim, esses dois características é diferente, né? Mas teve uma hora que eu parei pro cara e falei assim: olha, eu tô vendo aqui no código de vocês que vocês estão assumindo que tal coisa é certo, né? E aí, ele falou, não, mas tal coisa é certa, a gente garante. Eu falei, não, você não garante, cara. Você não garante isso, não, né? E basicamente era mais ou menos o seguinte, né? O cara queria validar um offset tal, né? Ele queria reconstruir um state store da vida, queria validar um offset tal, e ele queria caminhar até aquele offset, né? E aí ele pensou assim, não, se não chegou tais mensagens é porque elas não vão chegar, né? E eu falei assim, cara, mas você não pode garantir isso. E aí, assim, eu joguei a ideia, eu falei, olha, isso aqui eu não vou aprovar com isso, né? Aí o pessoal conversou ali, conversou e não quis mudar o código, né? E não quis assim. Se eu fosse ele, eu me ouviria. Se eu fosse ele, eu me ouviria, né? Mas aí o que aconteceu? Chegou em produção. Não chegou em produção. Esse erro não aconteceu em produção, né? Esse erro aconteceu. Aconteceu em produção. Aconteceu em produção. Não, ele não aconteceu em produção porque assim, o, o sistema ele tinha um. O sistema ele tinha ele, a empresa que estava lançando tinha um ambiente de homologação, então ele aconteceu em homologação antes de ir para produção, né? Foi bom, foi muito bom, né? E o sistema de homologação ele tinha uma vantagem, né? Ele tinha uma vantagem que era assim, né? A pessoa usava ele e desencanava dele, usava ele e desencanava dele, né? Então tinha ali um gap muito grande, né? E aí, quando chegou nesse lugar, era exatamente assim, né? O Kafka, se você não sabe, o Kafka ele tem mecanismo de cleanup de mensagens, né?
E aí, algum trecho de mensagem estava faltando. E a pessoa esperava ler aquele trecho de mensagem. Ela ficou esperando para sempre, né? E aí o pessoal falou, ó, o sistema não inicia, o sistema não inicia. Aí na hora que o meu chefe falou, o sistema não tá iniciando, eu falei assim, pro meu chefe, ó, é aquele trecho lá daquele código. Ah, não, mas os caras falaram que validar. Eu falei, não, é aquele trecho lá daquele código. Ah, mas os caras falaram que validar. Eu falei, cara, é aquele trecho daquele código. Ah, eu falei, cara, é o seguinte, foi assim, ó, é o seguinte, o que tá acontecendo é o seguinte, os caras têm confiança demais. Tipo, você não pode confiar demais no seu código. Você tem que desconfiar de tudo. Ah, desconfiar do sistema. Ah, não, existe, assim, a gente usa base relacional exatamente para ter essas garantias, né? Em base relacional, assim, se eu tenho que um campo ele é obrigatório, ele é obrigatório. Mas se você não tem uma base relacional ali para validar isso para você, você pode não ter as coisas, entendeu? Você pode pedir alguma coisa e não existir. Então, assim, se eu crio um arquivo e vou ler ele depois, eu sei que aquele arquivo existe, né? Por exemplo, o banco tava. Hoje era assim, né? O cara ele tava no sistema lá, ele criava alguns arquivos de índice, né? Ele confiava que, assim, se eu tenho um arquivo tal, eu tenho um arquivo tal, que é o de índice o equivalente, né? E aí o que aconteceu? Ele confiava naquele arquivo de índice. Só que o que aconteceu é o seguinte, né? O time que fazia uma manutenção de sistema, ele implementou um sistema de limpeza de discos, porque os discos ficavam, assim, são sistemas que rodam por muito tempo, né? Ele criou um sistema de limpeza de disco que pegava os arquivos muito antigos e ficava limpando ali para fazer uma limpeza, né? E aí ele olhava por quê? Ele não olhava para o last update, ele olhava para o time create, né? E aí ele apagou um monte de arquivo antigo que tava lá, né? Tipo, e que esses arquivos de índice, né, que não estavam sendo removidos, né? Tipo, que é um outro problema aí, né? Que é. E aí ele apagou, né? E aí apagou e assim, tipo, o cara tava lá tentando no arquivo e tentando ver o arquivo de índice. O arquivo não existia, né? O arquivo não existia, e aí parou o negócio, né? Mas ainda bem que eram índices é, era uma memória auxiliar, então a gente conseguiu refazer ali, tipo, apaga tudo aí, reinicia o sistema que vai funcionar, vai dar de boa e vai funcionar perfeitamente, você não vai perder nada, né? Mas a gente teve ali um momento que o sistema parou de processar, tipo, tentava processar mensagem, não ia, tentava processar mensagem, não ia, e o que é o comportamento esperado, né? Mas, assim, programação defensiva, eu tô já falando há 7, quase 8 minutos, né? E eu não cheguei no ponto, né? E eu vou ler da Wikipedia, né? Ó, programação defensiva é uma forma de design defensivo, aí você já pode pensar no design de código defensivo, ah, deixa eu botar em português, né? Porque falar em português e traduzir em inglês ao mesmo tempo é uma skill que eu ainda não tenho, né? A programação defensiva é um conjunto de técnicas de projeto, do inglês design e programação, objetivando a estabilidade e a segurança do software independente da sua imprevisibilidade. Deve ser, né? Do seu imprevisível tá errado aqui. Alguém, talvez seja português de Portugal ou depois, que é lá da Guiana brasileira, né? A ideia pode ser vista como uma forma de reduzir ou eliminar a hipótese das leis as leis de Murphy têm efeito, né? Técnicas de programação defensiva começaram a ser desenvolvidas quando o sistema de software começaram a possibilitar erros catastróficos, sejam deliberadamente ou inadvertidamente, né? É engraçado que eu sempre tentei, assim, não é que eu sempre tentei, né? Eu lembro que na, no meu primeiro trabalho, né? A primeira vez que eu trabalhei, assim, eu experimentei um código, né? E aí eu fiz lá, aí eu falei pro cara assim, não, mas eu sei que tal variável não retorna nulo. Ele falou, você sabe? Você que escreveu aquele código é seu? Você tá validando aquilo? Não. Se não é seu, você sempre valida, né? A não ser que seja um optional, porque aí o optional já, pô, é feio retornar, em vez de um optional, retornar um nulo, né? Então, assim, e detalhe, isso é coisa você vai ver, assim, se você for olhar aqui na Wikipedia, você vai ver que até uns conceitos, eles são feitos em C, né? É assim, tem algumas outras coisas aqui, né? Como pré-condição, pós-condição, validação de variantes. Isso aqui, quem fala disso aqui, se não me engano, é o. Eu tenho até o livro ali em algum lugar. Ai, deu branco no nome do livro. É,
aquele livro lá que tem mais de 20 anos, 25 anos, né? Deu branco no livro. É um livro que eu já falei algumas vezes aqui, né? Que é. Deu branco. Deu branco, dá branco, assim, principalmente como. Que é o Pragmatic Programming, o programador pragmático, né? O programador pragmático fala disso aí, de covariante, de pré-condição. Pré-condição você valida, tipo, olha. E isso você pode usar em programação defensiva, né? Você pode usar isso, né? Tipo, e eu faço muito disso, né? Tipo, eu recebo um método lá que eu tenho 3 parâmetros no método, né? E aí, assim, eu imagino que o primeiro parâmetro é um número inteiro positivo. Não tem porra nenhuma de imaginar, não, cara. Você não tem que imaginar porra nenhuma, não. Você tem que imaginar que aquilo dali é um número inteiro, porque aquilo dali é um inteiro. Ninguém. Mas se o cara passar -1, se passar -1, ele vai tomar um exception na cara dele. Agora, assim, ó, parâmetro inválido. Aí você valida esse parâmetro, né? Tem como você fazer isso aí? Se você está falando de uma API web, né? E API web, se você usa Java, né? Você tem um Java Beans Validation que você faz automaticamente, né? E aí você não precisa ficar com aquele polindo código, com aqueles códigos, né? Com if, por exemplo, eu preciso que o username do meu negócio tenha de 4 a 15 caracteres, né? Em vez de eu pegar toda vez que eu receber um username, eu pego, que tem, eu vejo. Não, no Java Beans Validation eu tenho um @valid, eu coloco lá, aí eu chego no meu pojo lá, no meu, como eu falo, né, no meu request, eu boto lá que o username ele tem que ter no mínimo três caracteres e no máximo 4 caracteres. Isso aí, aí se você reutiliza Pojo, né, já pode ser uma péssima ideia, porque você pode falar assim, para tal request eu quero que esse cara pode ser nulo, mas para tal request esse cara pode ser nulo. Então, assim, se você usa a parte de validation, não é bom reutilizar Pojo em diversos, que você pode botar as regras de validação de cada um ali no Pojo, né? E ele já faz automaticamente. Você só bota assim, eu quero que esse parâmetro seja válido, e aí você joga essa validação das pré-condições, né? Você bota esse parâmetro de validação das pré-condições pro framework que você não precisa ficar botando lá se tal coisa é nulo, se não é nulo, dá um throw no exception tal, dá um throw no exception tal, né? E pode dar throw no exception mesmo, foda-se, tipo. Por quê? Porque, cara, se você tá lidando ali com uma API, por exemplo, acabou meu cafezinho. Tô falando de uma API. E o cara me manda um parâmetro lá que é inválido, eu não tenho que ficar pensando o que é aquilo, não. Eu dou um throw exception, ele que se vire, né? E aí, assim, programação do lado dele tem que ter programação defensiva também, né? Tem que ter validação, né? E até uma brincadeira, assim, era um meme, né? Tipo, se você coloca validação só no front, tem que colocar no back também, né? Você tem que validar as coisas no back-end também, né? Tem que validar em todo canto, né? Tipo, você tem que permitir. E é uma das coisas que eu gosto, né? Umas ideias de design que eu gosto, que é fale de falhar. Não fale de falhar, não fale de falar, né? Fale o mais rápido possível. Tem que falhar o mais rápido possível. Então, assim, é melhor você. Isso eu vejo, eu já vi muita API, né? Assim, tipo, muito sistema, né? Você vai lá, preenche todo o formulário, aí aperta o OK, depois de 2 segundos ali, o campo tal tem que ter tal valor. Pô, pera aí, né? Por que você não me validou isso aqui no front-end, né? Por que você não validou que isso aqui tem que ter de 2 a 5 usuários? Tipo, que o username tem que ser tal coisa. Pô, né? Assim, validação que tem que esperar um request ali, vai ser só o nome de usuário já existe, e-mail já cadastrado, né? E quando valida assim, já dá a mensagem correta. Fala, olha, o seu e-mail já está cadastrado. Você quer recuperar a senha? Sim. Eu recuperei a senha, beleza, né? Então, eu gosto dessa ideia de programação defensiva, né? E eu gosto da ideia de falhar o mais rápido possível e já dar a opção para o usuário: olha, tem que ser feito dessa forma e com a mensagem de erro o mais explícito possível, né? Assim, eu vejo muito código nisso, né? Talvez porque as pessoas vão escrever o código, elas vão só pensar. Ontem eu tava vendo isso, um código, né? Ontem eu não fiz cafezinho porque tô cansado pra caramba, né? Umas coisas do meu mestrado, trabalho, tô trabalhando pra caramba. E aí eu tava lidando com um código que era basicamente assim, update, o cara recebia uma mensagem, né? E ele ficava update, update, update. Eu olhava assim, cara, o que significa update? Método update. Aí tinha um update com 2 parâmetros, um update com 4 parâmetros, um update com 6 parâmetros. Eu falei assim, cara, eu não tô entendendo nada disso, né? E aí, assim, eu sou muito conservador quando eu vou mexer em código, né? E eu ficava mexendo ali, eu fiz a alteração que eu precisava, né?
tentei compreender o código e não funcionou. Não funcionou, rodei o teste de regressão, não funcionou, os testes unitários funcionaram. Eu falei assim, então, ó, tem alguma coisa errada aqui, né? Por que, que os testes unitários passam e os testes de regressão não passam, né? Aí trouxe alguns testes ali, continuou funcionando. Tem alguma coisa muito errada aqui. Aí o que eu fiz? Eu comecei a refatorar código, né? Comecei a refatorar código, assim, eu quero entender esse código, né? Tá, o que que é o update tal? Ah, no update tal ele tá verificando se o tempo. Se, ele tá verificando o estado tal do registro aqui. Aí eu botava lá, verifica, valida se registro. Eu apliquei clean code ali, né? Eu apliquei clean code, porque parece que a pessoa que escreveu aquele código, ela tinha lido só parte, ela não leu todo o clean code, né? Ela pulou uma parte. Eu não apliquei o clean code da parte de odiar os outros e falar que o outro é burro, né? Isso aí eu não aplico clean code, porque eu só falo isso pro autor do clean code, né? Mas assim, é... e aí, assim, o clean code não é bom, tá? Eu tô usando isso, eu tô ironizando aqui, mas é que aplicar o clean code não é bom, aplicar parte do clean code é pior ainda, né? Porque uma coisa é a pessoa criou métodos pequenos, mas ela foi dando o mesmo nome pro método, né? Assim, se o nome, a pessoa achava que o nome era significativo, não era significativo, né? Mas o que eu fiz? Em vez de só atualizar, que era realmente estava sendo feito, estava atualizando um registro, né? Mas eu liguei aquilo com a regra de negócio, né? Porque a grande questão, o que o code não fala, é regra de negócio. O seu código, ele tem que refletir uma regra de negócio, né? E isso tem que ser na programação defensiva, porque assim, por que que eu tô falando disso em termos de programação defensiva? Porque às vezes vou olhar ali e eu vou validar o que está acontecendo, né? E eu validei, olha, eu tô esperando, porque assim, eu tava, no meu caso ali específico, eu tava esperando o número sequencial, né? E aí eu validava que, tipo, esse número podia vir fora de ordem, só que eu tava validando o quê? Eu tava verificando se o número era sequencial ou não, né? E eu, sei lá, perdi um. Tô vendo o código ali, como tudo era update, eu perdi algum trecho de código. Eu devo ter olhado que um trecho de código era parecido que outro, né? Mas o que acontece é que é o seguinte, né? Quando você dá um erro, né? Você tem que saber a regra de negócio que tá errando ali e dar uma mensagem relacionada à regra de negócio, né? Não é que, o campo tal é nulo. Não. Tipo, olha, aconteceu tal, porque durante a validação de tal coisa, né? E aí, assim, até bom quando você está falhando em teste unitário, em teste de regressão, né? Porque, assim, quando você está testando alguma coisa, principalmente alguém terceiro que não é você que implementou o código, ele vai saber exatamente a funcionalidade que está testando. Eu estou validando tal coisa, né? Então é isso, pessoal. Eu já estou me perdendo aqui. O que eu queria falar era programação defensiva. Eu nem sei se eu expliquei direito, mas talvez você já saiba que esse conceito existe e que você não pode confiar nas entradas do seu código. Você tem que ir lá e validar tudo, validar as pré-condições, ver se as coisas estão certas. Se elas não estiverem certas, você tem duas opções. Isso eu posso falar depois. E quem fala disso é a Philosophy of Software Design, que assim, a opção eu posso consertar aquele erro ou eu posso eu devo lançar uma exception e talvez seja esse meu café da tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde para vocês.